Olá, gente, que bom estar aqui hoje com um convidado especial, o rubro-negro, né? Professor Daniel, professor. Pois é, estamos muito felizes em receber o professor aqui. É uma grande referência dentro do nosso município aqui de Caruaru, no que diz respeito ao estudo em história, né, em cultura da cidade de Caruaru. E recentemente a gente tem falado muito, batido muito nessa tecla, né? É até uma tendência do estudo da história local. A gente espera aí que futuramente seja até uma disciplina nas escolas, e a gente falando sobre esse tema, recebemos uma indicação aqui, ou melhor, várias indicações do professor Daniel Silva como referência no assunto. Então é um prazer, professor, tê-lo aqui em nossos estúdios para a gente fazer um bate-papo aqui sobre história e cultura de Caruaru. É um prazer estar aqui, né? Saudações a todos. Uma alegria que a gente tem para debater, porque debater é necessário, né? Para a gente discutir ideias, né? Até discordar, mas discordando pensando em convergência, né? Porque a gente precisa evoluir, né? Primeiro enquanto indivíduo e depois enquanto sociedade, né? E tratar da história de Caruaru, a gente vai colocar logo de imediato duas situações, né? A primeira é a necessidade filosófica que a gente tem de ter pertencimento a um lugar. E a gente só tem pertencimento a um lugar se a gente conhecer esse lugar, né? E quando eu falo conhecer, pode ser o conhecer no sentido, né, da escolarização, ou pode ser do sentimento, conhecimento por sentimento, né? E outra coisa é a lei. A Base Nacional Curricular Comum, que foi promulgada em 2018, ela permite e estimula que haja o ensino de história, geografia e arte local nas escolas da educação básica. Maravilha. O professor sempre faz aquela pergunta, eu já sei que ele vai fazer, eu vou passar a bola para ele. Professor Daniel, antes da gente seguir aqui o roteiro, eu gostaria que o senhor se apresentasse do ponto de vista de formação. Quem é o professor Daniel, onde é que trabalha e de que forma ele se situa enquanto um estudioso aqui da história do município de Caruaru? Ok, tá certo. Meu nome é José Daniel da Silva, eu tenho 50 anos. Eu fiz a licenciatura em História na Fafica, aqui mesmo em Caruaru. Fiz especialização em História do Brasil, lá na FAINTIVISA de Vitória de Santo Antão. E fiz mestrado em História na UFPE no Recife, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Eu sou professor mais ou menos há 29 anos. Mais ou menos há 29 anos, né? Na rede particular, eu estou há 28 anos, desde junho de 98, né? O Brasil estava na Copa, naquela Copa fatídica, né? Eu entrei no Colégio Diocesano e nesse período todo eu já trabalhei no Sagrado Coração, trabalhei no Atual, no Dimensão, no Antenor Simões, no antigo Exatos, numa escola que já fechou chamada Gênesis, né? E trabalhei também durante 14 anos na Favip, de 2003 a 2017, e entre 2019 e 2024 trabalhei na ACES, inclusive ajudando a estruturar o curso de História, né? Atualmente ainda estou no Diocesano e trabalho também na rede pública municipal e estadual, né? Isso me fez escolher, optar por deixar a ACES, deixar o curso de História, para condensar tudo na educação básica, porque que ficaria melhor para encaminhar a situação. Vou abrir só um parêntese aqui, o senhor me fez agora voltar no tempo, quando o senhor falou algumas escolas aí, né? Eu, por ocasião, também dei aula no Gênese, um período muito Sim, curto, mas, na verdade, essa minha volta no tempo aí é para lembrar de um mestre que tinha, um grande professor que tinha lá no Colégio Exato, né? Exatos, exatos. Exatos, né?
que era o Bill Oliveira. Bill Oliveira. O saudoso aí, Bill Oliveira, né? Eu Grande mestre, né? dividi disciplina com ele, né? Eu Exatamente. estava começando e ele já estava Uhum. na parte final da Isso. carreira dele. Em 1997 eu tive o prazer de conversar com ele, estava começando minha preparação aí para o vestibular e ele me deu vários conselhos, professor Bill Oliveira, o saudoso professor Bill Oliveira. Sim, sim, sim. Professor, antes de passar a bola para o professor Heraldo, no seu mestrado, o que é que o senhor estudou durante esse período? Eu estudei, a gente pode dizer que o recorte é em história cultural, né? A gente estudou a história de Caruaru de 1950 a 1985, ligada às suas festas, né? E a ideia é, a partir das festas, a gente pode contar também a história de Caruaru. Não só a história de como a festa acontecia, mas de como a cidade se envolvia, de como a cidade se preparava, né? As tensões que aconteciam para isso. Além disso, é possível a gente observar uma um segmento da história de Caruaru ligado ao que estava acontecendo com o Brasil, né? As mudanças de Caruaru refletem as mudanças que o Brasil da época estava passando, urbanização, industrialização, êxodo rural. Então Caruaru trocou ou foi trocando, porque não é uma coisa que acontece de sopetão. Caruaru foi trocando as suas festas simbólicas. Foi deixando de lado o carnaval, foi deixando de lado a festa do comércio e foi criando São João, né? Mas não o São João, esse São João que todo lugar tem, porque se você pensar no Nordeste, chegou junho, todo momento vai ter festa, né? Festa de Santo Antônio, de São João, de São Pedro. Isso já existia, mas não como uma festa que pertence à cidade, uma festa que a cidade abraça e diz, a gente tem que fazer isso daí, né? Então Caruaru foi escolhendo São João, tanto é que, entre aspas, virou a capital do forró e foi deixando de lado o carnaval e a festa do comércio. Essa festa do comércio acabou-se em 95. A última edição foi. Aqui e ali eles tentam fazer alguma coisa no centro para rememorar, mas não tem nada a ver, porque o significado cultural já se foi, né? E o carnaval passou um tempo extinto. Aí a gente hoje tem um carnaval na semana pré, que é uma saída ótima, eu acho uma saída ótima, já que o povo de Caruaru criou para si o significado de no carnaval sair da cidade, né? Mesmo que seja sair da cidade para ir a Bezerros e voltar, né? Mesmo que seja sair da cidade e ir para um sítio, para uma chácara, que é muito interessante, Sim, comemorar assim e voltar, né? A cidade fica uma penumbra, sim, né? Então a gente fez esse estudo de como a cidade mudou observando suas festas. A gente poderia ver como a cidade mudou observando sua economia, como a cidade mudou, observando a educação, né? A história cultural abre esse caminho para sim, você escrever a história de um lugar, a história de um povo através de qualquer coisa. Não é só a história política ou a história econômica, como antigamente se fazia. sim. Professor, Vamos lá. Então, dando sequência, a gente fez um roteiro, né? Passamos Sim, aqui. A gente vai seguindo aqui uma linha. A gente vai focar um pouquinho mais agora no ensino da história na rede municipal de Caruaru, né? Dado como a gente como começamos, falando sobre essa tendência, né? Como é que o senhor avalia hoje o ensino de história na rede municipal? eu queria fazer um complemento, Claro, professor. claro. Dado que o senhor já é professor há quase 30 anos, nesse período teve algum momento que foi mais efervescente essa necessidade de estudar a história do município aqui na cidade? olha, eu confesso para você que por parte da sociedade a gente sempre tem isso, mas a gente não tem isso institucionalizado, perdão, pela secretaria, não tinha isso estruturado pela Secretaria de Educação. E hoje ainda é uma busca, né? É,
o ensino de história, ele está vinculado, né, aos parâmetros curriculares nacionais, à Base Nacional Curricular Comum, né? Então tem um currículo que é mínimo, por isso Base Nacional Curricular Comum, né? É um currículo que é mínimo e que passou a ser cobrado em toda a rede pública, né, em nível nacional. Então, Caruaru não foge a isso, né? A gente tem na rede municipal um sistema que a gente carrega ele no começo do ano, a partir do momento que sabe com quais turmas vai ficar, né? E você tem lá um currículo que você vai trabalhar já organizado por unidade e tem sido uma cobrança da Secretaria de Educação de que isso seja cumprido, levando em conta principalmente que a gente está falando de uma rede. Se é uma rede, essa rede precisa caminhar, né, entrelaçada. Então, o aluno que sai da escola da zona rural e vem para a zona urbana, sai de uma escola da zona urbana e vai para outro bairro, ele precisa levar-se, né, pelo conteúdo que está sendo trabalhado na rede inteira. Então, o que é que eu vejo, né? Eu vejo que é uma cobrança que vem também do secretariado estadual, que vai vindo do Ministério da Educação, né? Mas há uma organização nesse sentido, de que a gente não trabalhe ao bel prazer, né? E aí eu sei e lamento isso, né? Em momentos passados, não apenas aqui em Caruaru, não apenas na rede municipal, mas na estadual também, a gente sabe muito bem que, infelizmente, em alguns momentos faltava compromisso de certos profissionais de qualquer disciplina Sim. em trabalhar o conteúdo. E hoje a gente precisa fazer isso. A gente precisa trabalhar um conteúdo mínimo, né? E aí, esse conteúdo é trabalhado através de um livro didático, já que existe o Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, né? Por sinal, a gente esse ano está no último ano trienal, né? Acontece a escolha do livro, ele é usado por 3 anos, Sim. aí vai ser escolhido um novo livro, que aí vai vir a remessa para ser usado por mais 3 anos. Então, isso tem sido, assim, uma forma, a meu ver, né, de organização da rede. Funciona plenamente? Ora, vai depender aí de cada profissional, né? Aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que a educação é feita por pessoas, né? E cada um é que vai ver qual é a sua responsabilidade nesse processo, né? Então, sobre o ensino de história na rede municipal, eu vejo que ele está seguindo, né, uma organização que de fato faz parte de uma rede. Inclusive, existe formação, às vezes mensal, às vezes bimestral. Não. Cada 2 meses, no caso. Isso, bimestral mesmo, eu me confundi aqui. Mensal ou bimestral, né? Uma formação feita pela Secretaria da Educação. É na terça-feira, manhã para tarde ou noite, você escolhe um dos períodos. É o professor João Luiz, que depois eu posso passar o número dele também, para em outro momento vocês convidarem, porque é um cara muito, muito entendido também, né? Trabalha comigo lá no Colégio Diocesano, outra figura que tem muita experiência também, né? E aí eu vejo que está bem organizado, né? Aí, claro, cada profissional é que vai trabalhar conforme sua responsabilidade, né? Sua ideologia também, que isso faz parte, né? Então, é por aí que eu vejo. Com relação ao ensino da história da nossa cidade, aí essa é uma procura que vem acontecendo, mas ela não é fácil de você implantar. Porque a primeira coisa a pensar é: o que é uma história de Caruaru?
Isso aí já vai entrar, professor, num ponto Aí, excelente, isso. que são desafios. Aí eu posso deixar que vocês conduzam, Não, não, mas a gente vai. pode seguir. Não, Pode seguir. o que é uma história de Caruaru, assim como o que é uma história de Pernambuco, que vai, a rede estadual está implantando agora o ensino de história de Pernambuco no Perfeito, Fundamental 2. perfeito. Eu acho isso ótimo, mas eu tenho uma pergunta a fazer. O que é Pernambuco? Que Pernambuco vão tratar? Porque assim, pela nossa formação histórica, né, pela formação, pelo povoamento, você vai ter uma concentração da população no litoral e zona da mata. A partir do século XVII, quando vem a determinação de que a criação do gado não pode ser feita onde tem o canavial, acontece a interiorização a partir da pecuária. Aí é que a gente vai ter núcleos urbanos sendo formados. Então, a história do Agreste e do Sertão, se a gente compara com zona da mata e litoral, ela tem 250, 300 anos. Mas tem um outro detalhe: a história vivida é uma coisa, a história produzida é outra. Mestrado em história aqui em Pernambuco, você tem o Unicap, você tem o FPE e você tem a Rural. Tudo no Recife. E aí a produção historiográfica é basicamente sobre o quê? Recife, Olinda. Aí vai ter Igaraçu, aí vai ter alguma coisa assim. E Caruaru, e Belo Jardim, e Garanhuns, e Petrolina, e Salgueiro. Quer dizer, o que é que vai, qual é a nossa parte na história de Pernambuco? Tá entendendo? É muito interessante essa abordagem, professor, porque a gente tem buscado tentar entender um pouco da história do interior. E temos percebido que em cada cidade tem geralmente um professor mais antigo, né, de idade, que ele tem de forma independente um estudo que ele produziu sobre a cidade, que não necessariamente é um estudo acadêmico, né? Por Exatamente. exemplo, tem a história lá de Camusim, né, professor? Isso lá em Camusim, talvez até o senhor conheça, o É, professor é, é, Aspreno. não, não conheço não, é porque minha esposa é de Camusim. Aí, Camusim? Ah, é, maravilha. Lugar, gosto, tenho muito apreço pela cidade, gosto muito de Camusim de São Félix. E lá tem um professor Aspreno, né? Inclusive, o professor Aspreno foi meu professor em Bezerros há muitos anos atrás, né? Um excelente profissional que tem um trabalho bem produzido. Segue até um caráter até mais científico, né? Da história do município de Camusim, desde a origem, das origens do município, enfim, conta toda a história. E a gente tem percebido isso, né? Bezerros, por exemplo, tem um livro produzido pelo professor Ronaldo Sotomayor. Chegamos até a comentar, acredito, aqui com o Jorge Quintino, né, no nosso podcast. E nós temos essa percepção, né, professor? Temos percebido isso, que nos municípios sempre tem alguém que fez ali uma produção, que fez escreveu algo sobre a história da cidade. É interessante essa abordagem, professor, porque, assim, foi falar até do professor Verediano, né? Tipo, de que forma vai ser contada essa história, né? Qual vai ser a ideologia dessa história? Sobre que ângulo vai ser contado? Porque eu lembro que no meu ensino médio fundamental, lá pelos anos, início dos anos 2000, eu tinha a disciplina de História e de Geografia de Pernambuco. Só que, conforme o senhor falou, era algo mais relacionado para a capital. A gente não tinha acesso ao conhecimento do interior, como se não houvesse história no interior do estado, né? e isso termina sendo algo que a gente percebe até em outras áreas. Por exemplo, né, a gente tem um noticiário local aqui da TV Asa Branca muito bom, muito legal, porque pega Sim. aqui a região. Mas, por exemplo, o Globo Esporte vai ser Recife, né? Um tempo atrás eu estava escutando a Rádio Jornal de manhã, então tem a programação até 8 horas que é local, depois fica de 8 até não sei que horas, programação do Recife. O cara falando do trânsito do Recife. O que é que eu tenho a ver aqui em Caruaru? Né? Exatamente. Então a mesma coisa, gente. Olha, a história de Pernambuco deve ser pensada como algo que leve em conta algo que seja generalizante. Então, vamos lá. é, Expulsão dos holandeses, ok, né? Revolução Pernambucana, ok. Mas
alguns aspectos bem particulares de Olinda e Recife vão interessar a olindense e a recifense. A gente precisaria ser contemplado, né? Aí é nesse ponto que eu faço essa ponderação, mas faço também com relação a Caruaru, né? Porque Caruaru, se vocês forem analisar, tem muita gente querendo ser dona da história de Caruaru. Tem muita gente que fica, né, observando aqui e ali. Você escreve alguma coisa, vê um monte de gente, né? Eu vivi essa experiência quando eu escrevi entre 2010 e 2017 como colaborador do jornal Vanguarda. Sim, Eu tinha uma sim. coluna chamada Caruaru Revisitada. E aí, beleza, quando eu tratava de algum tema que fazia parte desses grupos, né? Tudo ok, mas se dissesse alguma coisa que eles não concordavam, vinha lá e tudo bem não concordar. A questão é que muitas vezes o olhar de quem está querendo tomar conta disso aqui é um olhar de memória. E a gente tem que ter um olhar de história, de fazer conexões, de pensar, ó, isso aqui não é somente algo local que está acontecendo, não. Isso tem uma conexão nacional, tem uma conexão global, tá Sim. entendendo? E quando eu escrevia sobre outros lugares, sobre bairros populares, é como se, epa, peraí, isso não é história de Caruaru. Como não? O Salgado é bairro maravilhoso, adoro Salgado, mas não é contemplado, né? Não é contemplado. Vocês vão ver falar do Salgado como um bairro operário, que foi, né? Mas é aquela coisa, é um bairro operário. Então, estão agregados a gente, né? Ou então, quando no período carnavalesco, porque o Salgado fazia peso, fazia volume nas manifestações. Então, é o mesmo questionamento que eu falo. Vamos falar de Caruaru, a história de Caruaru? Vamos, né? Que história a gente vai falar? Professor, a governadora Raquel Lira, como o senhor citou, ela está apresentando História e Geografia como uma disciplina nova, agora para o ano 2026. Quando a gente traz para o contexto de Caruaru, não existe a disciplina História e Geografia de Caruaru. Pelo que a gente tem de informação, é trabalhado dentro da disciplina História e Geografia que já existe, né? Que seria algo mais genérico. Aí eu queria que o senhor trouxesse sua posição, né? Sobre por que não uma disciplina isolada de História de Caruaru na grade curricular do município. Eu acho que seria bastante significativa, bastante interessante, né? Mas para isso a gente precisaria primeiro fazer uma organização do que seria estudado. Eu tenho a impressão de que para a gente produzir o material, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que leve em conta a escrita, porque assim, eu posso ser um ótimo pesquisador, mas posso ser um péssimo escritor para o público que vai para ler. Sim. Que público eu vou ter, né? Outra coisa, é Mas a escrita que o senhor fala é a a linguagem. linguagem, né? Outra coisa é o alinhamento pedagógico, né? Por exemplo, na faculdade, eu quando estava na ACES, sendo professor da ACES, as disciplinas de prática de ensino, a gente trabalhava com o professor, com o aluno que seria professor, que iria trabalhar com o sexto ao nono e depois no ensino médio. É uma linguagem. Mesmo assim, é uma linguagem que vai sendo construída em espiral. O aluno do sexto ano, ele tem que ter um determinado conteúdo compatível com a sua faixa etária. E aí depois a gente vai aumentando, né, os conceitos ou a complexidade do conceito, porque vai aumentando o poder de cognição dele, né? Sim. Isso não necessariamente a gente que produz tem, e não necessariamente quem tem uma boa escrita tem. A gente precisaria do pessoal de pedagogia, por exemplo, né? A gente precisaria disso, de uma equipe que fosse multidisciplinar, e aí teria o pesquisador que vai dizer sobre isso, a, aqueles que vão dizer, olha,
o nível tem que ser esse aqui. E a pessoa que vai escrever. Talvez até uma só pessoa tivesse esse poder todo. Mas eu acho que tem que ser uma equipe. É, enquanto isso não acontece, a gente tem no currículo de história aqui da cidade, tem aquilo que é da BNCC e tem algumas habilidades que são voltadas para a história da cidade. Então você tem, por exemplo, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano, algumas habilidades específicas sobre aqui, né? Vamos pegar o nono ano. As mulheres caruaruenses na política durante a República. Pronto, é um tópico. Ah, é abrangente? É, mas vamos lá. Vamos pesquisar, né? Aí a gente vai encontrar a professora Sinhazinha, que é nome de uma escola aqui no Salgado, e E que foi. tem um prêmio, uma medalha, professora Sinhazinha. Que Não é ela isso? foi a primeira Sim. vereadora daqui, né? Então nós tivemos Silvia Porto, que foi vereadora nos anos 80 e 90, alguma coisa assim. Mas nós temos outras formas de ver política. Diversas mulheres fizeram parte de associações de moradores, de sindicatos, gestão de escolas e tudo mais. Então, Sim. tudo isso cabe. Aí, a secretaria oferece materiais para a gente, mas ainda não é algo que diz: olha, isso vai fazer parte, todo mundo vai ter que trabalhar igual. Percebe? Aí, nesse ponto, a gente precisa dessa amarração. Institucionalizar, né? Isso, né? Só que para institucionalizar tem que ter material. Para ter material, esse material tem que estar produzido, seja adquirindo de alguém que já produziu, como vocês, seja criar uma equipe, custear, bancar uma equipe para fazer essa Realizar. produção, né? Porque assim, aniversário de Caruaru, 18 de maio. Aí o professor do sexto ano vai falar do São João. Aí o do sétimo ano, eita, eu vou falar de São João. Aí o do oitavo, eita, eu vou falar de São João. Não, não pode. A gente tem que fazer uma organização cronológica, talvez. Sexto e sétimo ano, vamos trabalhar Caruaru na sua formação, seu povoamento, aquela história de José Rodrigo de Jesus e tudo mais, né? Depois disso, vamos trabalhar Caruaru durante o Império, Caruaru antes de ser cidade, que era uma vila, como é que a cidade funcionava, né? Então tem que se Sim. pensar nessa organização aí para poder depois colocar nos níveis de ensino. A BNCC, ela sugere que se trabalhe a história local no terceiro e no quarto ano do Fundamental 1, né? Mas eu vejo que, na verdade, todas as, todas as séries poderiam ser contempladas, Sim. né? Claro que a gente tem que fazer algo de maneira organizada, né? É, da mesma forma, geografia. Da mesma forma, arte também, né? Então, eu acho que nesse ponto é preciso que venha algo. Vem uma proposta institucional para se criar um grupo de trabalho, uma comissão que produza esse material, ou que até mesmo analise material, né? Sim. Nesse caso, o Instituto Histórico de Caruaru, Veridiano faz parte, e Josué Eusébio é uma figura também espetacular sobre a história de Caruaru, né? Josué Eusébio, ele completou acho que 80 anos agora, né? Aí talvez a locomoção dele seja um pouco mais complicada, mas é alguém que tem um trabalho incansável nesse sentido, faz parte do instituto e aí poderia dar uma força muito grande, né, na análise disso aí. Professor. É, a gente observa, né, essa necessidade real no ensino de história, de arte, cultura, geografia, né? E dentro dessa perspectiva que o senhor colocou, a gente entende que a realidade ela ainda não está institucionalizada, né? Isso. Ah, faltaria também como uma ferramenta de apoio, uma formação docente voltada
para essa temática? Veja, nesse caso daí, eu entendo o seguinte: se houver o primeiro passo de determinar que isso precisa acontecer, a formação acontece depois. A Seria uma formação, cascata, né? isso, a formação aconteceria, né? Pode ser que um movimento dos professores para a secretaria faça alguma pressão, mas sabe o que é que eu visualizo, né? Nesse sentido é que a gente tem uma profissão no Brasil que não é tão valorizada como deveria. E o que é que acontece? Professor que é da rede municipal, ele vai para a estadual também, ou vai para a rede particular, ele se desdobra para Desdobra. poder ter uma renda maior. Então, não é que ele não tenha a preocupação com a história, mas talvez ele não tenha o tempo ou o estímulo para fazer isso, Uhum. né? Porque é muito interessante trabalhar com a história de Caruaru, muito. Tem muita coisa que a gente precisa saber e, e eu diria até que com uma certa urgência, se a gente não quiser se perder, se a gente não quiser esquecer essa identidade coletiva cultural que a gente tem, Por exemplo, né? professor, um fato histórico que a gente tem uma urgência de conhecer. A cultura caruaruense. Não tem aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre? Pois bem, muita gente que produz cultura aqui em Caruaru está tendo que ir embora porque não encontra aqui na cidade respaldo para sua sobrevivência, né? São artistas que terminam indo para outras regiões para viver por lá, porque aqui não conseguiriam. Ah, tudo bem, Recife, São Paulo, Rio são centros maiores, entendo. Mas é também porque a gente está esquecendo quem a gente é. Veja, por que que Caruaru foi visto como um polo de produção de cultura popular? Porque Caruaru fazia e Caruaru divulgava, né? Se a gente for estudar na história de Caruaru, até mais ou menos 1955, Caruaru tinha alguma fama fora de Caruaru e fora de Pernambuco ligada à cultura erudita, a escritores como José Condé, João Condé, Uhum. né? O Álvaro Lins. Caruaru tinha essa fama intelectual, digamos assim, né? Caruaru tinha uma elite que possibilitava que estudos nesse sentido surgissem, né? O que foi que aconteceu? Ali por volta de 1955 para 56, no Brasil, alguns intelectuais estavam procurando a originalidade da cultura brasileira, procurando as raízes, procurando o que é genuíno. Se bem que genuíno não existe, tudo é mistura, né? Mas estavam procurando isso. E aí encontraram, por exemplo, o samba é o ritmo do Rio de Janeiro. Não é só do Rio, mas eles tomaram, Uhum. né? O frevo é de Pernambuco. Aí disseram, o forró é do Nordeste, forró é sertão. E quem foi que abocanhou isso aí? Caruaru. Muito mais do que Campina Grande. E por que é que eu digo isso? Porque tem uma pesquisa de seu Emanuel Leite, que era da Academia de Uhum. Letras, falecido. Tem mais de 1.500 músicas que falam de Caruaru, né? Aí Caruaru, de repente, mostra para o Brasil quem? Mestre Vitalino. Aí, de repente, Luiz Gonzaga canta A Feira de Caruaru, sabe? Aí Caruaru começa a ser narrada dessa maneira. Vitalino foi para uma exposição no Rio de Janeiro em 1960. Foi um espetáculo, todo mundo encantado com aquilo ali. Houve até uma briga, Veridiana é que sabe falar bem disso, que ele trabalhou na dissertação dele. Houve até uma briga para dizer, não, Vitalino é regional ou Vitalino é nacional? Quer dizer, ele pertence àquele povo, ele faz parte da nossa história como um todo, né? Essa disputa, né? E aí, Caruaru era um lugar que
que fazia cultura e consumia a sua cultura. As rádios incentivavam isso. Aí você tinha o cara que comprava boneco de barro, comprava na feira, o cara que fazia um casamento botava uma banda de pífano, né? No período junino começaram a fazer palhoça junina, palhoça Sim. na cidade inteira. Quer dizer, Caruaru fazia, Caruaru consumia. Para vocês terem ideia de como isso era forte, eu me arrepio, eu me arrepio. Como isso era forte, em 1972, Gilberto Gil deu uma entrevista na rádio, na revista Veja. Ele estava exilado. Sim. Ele, Caetano, estavam, né? Sim. Não foi um exílio tão forçado pelos militares que tanto é que de vez em quando eles voltavam. Aí teve uma treta lá complicadinha, né? Enfim, Gilberto Gil deu uma entrevista e aí perguntaram, quando é que tu volta no Brasil? Eu disse, eu tô pensando em 72. Estou pensando em ir lá no Brasil porque eu tenho que ir na Bahia ver meus familiares, tenho que ir no Rio de Janeiro ver uns negócios, uns projetos e tenho que ir em Caruaru para ir para feira para ver as bandas de pífanos, né? Lembrem que em 67 ele tinha lançado a Tropicália junto com Caetano e Sim. outros, e ele disse que o que ele imaginava de Tropicália era o global do Sgt. Pepper dos Beatles com Sim. o local da banda de pífano, né? 72, 75, Olímpio Bonaldi, um cara que trabalha com turismo e com folclore lá no Recife, escreveu na mesma revista Veja que, isso em 75, ele dizia: daqui uns dias, daqui mais uns dias, ir a Caruaru é o mesmo que está indo a Paris. Veja que peso tem isso daí, né? Por quê? Porque Caruaru fazia, Caruaru consumia. Mas isso era próprio daquele tempo, como era próprio para o Recife ligado ao frevo, né? Problema é que Caruaru começou a esquecer um pouquinho disso. Não foi de uma vez, é gradativo. Mas a gente olha hoje, né? Vá na escola e peça 10 nomes de 10 artistas de Caruaru numa sala. E a gente vai ter dificuldade. Aí você diz, poxa, isso é. Então é uma responsabilidade dos professores, né? É, mas não só. É uma responsabilidade da cidade. É a cidade que precisa se lembrar dela. Nós vamos nos lembrar, mas meu alcance é pequeno. O alcance de um podcast Sim. é maior, o alcance de uma emissora de rádio é maior, mas vamos pegar a programação das emissoras de Caruaru, as principais, e a gente vai perceber que, a não ser uma delas, né, dá um pouco mais de valor para a cultura local, as outras nem tanto. Então, é a gente que está se esquecendo da gente, né? Aí vamos lá para Bezerros. Bezerros tinha esquecido o Papangu, lá no começo dos anos 90, ou de 80 para 90, restauraram. Por quê? Porque foi uma política pública. Se o prefeito governou bem para outras coisas ou não, não sei. Eu estou falando desse aspecto. E Sim. nesse Claro. aspecto, a gente precisa retomar. A gente precisa retomar essa identidade, né? Por exemplo, quem de nós tem boneco de barro em casa, enfeitando a casa, Eu tenho vários. né? Quem de nós tem, né? Aí, o que é que a gente escuta de música? O povo está consumindo piseiro e nada contra. Eu Sim, só estou claro. dizendo que eu não posso esquecer quem eu sou. Eu posso consumir o que vem de fora, mas eu não posso deixar de consumir quem eu sou. Senão, quem é que meus filhos vão ser? Interessante, professor. Bezerra fez até usou um slogan na divulgação do Papangu, nesse último mandato da prefeita Luciele, que coloca assim: domingo é do Papangu, o resto é carnaval. Então isso realmente deu aquela Sim, valorizada na sim. cultura, né? E eu lembro que eu sou natural de Bezerros, quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco em 1999, que o pessoal, de onde você é? Eu falava Bezerros, aí o pessoal dizia do Papangu.
Então tinha essa cultura muito forte atrelada Isso, ao nome da cidade. isso, né? Aí assim, vamos lá. Isso pode partir da Secretaria de Educação? Sim, né? Aí nesse caso, eu gostaria muito de que quem ocupa a Secretaria de Educação ou a gerência de ensino tivesse aqui, né? Para eu falar e ele argumentar, ou ela, que eu não estou lembrado quem é agora, mas acho que é um rapaz. Me perdoem aí, viu? Para que a gente possa dizer, olha, isso não é só uma ideia, não, isso precisa ser concreto. Maravilha. Isso precisa ser concreto, né? Porque se a gente volta a se valorizar, isso significa que a cidade também vai lucrar com isso, inclusive economicamente. Professor, eu vou trazer uma pergunta que é uma curiosidade e acredito que Sim, do claro, público claro. geral. Como foi que Caruaru se tornou a capital do forró? Quem foi que trouxe esse título? E seria uma segunda pergunta, se existe alguma justificativa histórica de Caruaru ter e ser considerado o maior São João com relação à Campina Grande. Certo, veja, a primeira, vamos começar pela segunda, né? Isso é só marketing. Porque como é que eu vou medir o que é maior? Só se eu de fato usar uma trena, né? Veja, o maior em datas, o maior em datas, esse ano é maior, ano que vem Campina Grande pode botar mais. O maior é em espaços, né? Então isso Relativo, né? é relativo, é marketing, né? Outra coisa é o melhor. Ah, não, Campina Grande é maior, mas Caruaru é melhor. Veja, melhor e pior são categorias muito subjetivas. Eu posso estar no quintal da minha casa com uma fogueira, 2 pedaços de charque, uma lata de cana, ouvindo música, e isso ser a melhor coisa do mundo para mim. E o outro tá no camarote com 1 litro de Chivas e seja mais o que, o Johnny do verde, do azul, e ele não tá se sentindo bem ali. Então isso também é relativo, Muito. né? Também é relativo. São 2 cidades, porque a gente fala das 2 porque estão perto, mas tem Areia na Paraíba, tem outra cidade do Ceará, do Rio Grande do Norte que também faz. A Bahia hoje, a parte do sertão da Bahia, tem um São João muito mais original do que a gente. Arco Verde começou, aí um tempo desse botou a Anitta para tocar no São João. Quer dizer, tem nada a ver, né? Aí, vamos lá. Como é que Caruaru ganhou esse título? A coisa é a seguinte. O São João de Caruaru, até a década de 50, era aquele São João de roça, mesmo na cidade. Você fazia a sua fogueira, seu vizinho fazia a fogueira, mas cada um tem sua fogueira. É uma festa na rua, mas ela é particular. Porque é a minha fogueira, é a minha pamonha, é a minha canjica, sabe? Nos anos 60, o SESC, a Radiodifusora, o Jornal Vanguarda, o Jornal A Defesa, eles realizaram um concurso de quadrilha. A meu ver, isso foi um ponto inicial do São João de Rua de Caruaru. Porque a festa deixou de ser a da casa do vizinho para ser uma festa da cidade. Porque todo bairro, toda rua ia fazer sua. Aí, anos 60 e anos 70, Caruaru vivia muito disso. As emissoras de rádio criaram concursos de rua mais bem ornamentada, rua mais animada. Era Ivan Bulhões com sua caravana, era Lídio Cavalcante com outra caravana, era o pessoal da Rádio Cultura, Agenor Farias, com outra caravana. Isso movimentava a cidade, né? Aí, Jorge de Altinho, que não é besta, escreveu Capital do Forró e entregou para gravar simplesmente para o trio nordestino. Isso foi em década de 80, Isso professor. foi no ano de 1979.
O trio gravou isso em 79, segundo semestre. Não foi para o São João de 79, foi para o São João de 80. O LP tá lá, 1979, né? E eles estavam completando 20 anos de carreira. Aí é o Corte e o Bolo, já ouviram essa Sim, música do... claro. Pronto. No LP que tem Corte e o Bolo, Sim. tem Capital do Forró. Foi um estouro. Na época, o maior vendedor era o trio nordestino, não era Luiz Gonzaga. Sim. Por quê? Porque o Luiz Gonzaga da década de 70, ele estava com uma qualidade de produção que era muito cara. Eles eram daqui de Caruaru, professor? Não, o trio nordestino, eles são da Bahia, são baianos. O Luiz Gonzaga tinha LPs maravilhosos, mas eram mais caros, porque tinha uma orquestra por trás. Então, quem é que vendia mais? Trio nordestino. Aí, resultado, 1980, Capital do Forró, Corta o Bolo e outras mais, sabe? É tão interessante isso, gente. Lá no Instituto Histórico do Recife, não, no Museu do Recife, o Jordão Emerenciano, Sim. é, eu fui lá. Eu peguei 10 anos de Jornal do Comércio, 10 anos de Diário de Pernambuco, mês de maio, junho e julho. Estou eu lá, folha por folha, procurando. Aí aqui e ali uma coluninha de Cervantes, que era colunista daqui, sabe? Mês de junho falava do São João, mas não era aquela explosão, porque era muito forte o São João para a própria cidade, né? Mas nada de capital do forró. Em 80, em 79 sai a música. Em 80, qual é o título? Capital do forró. Então a gente tem desde 1980 O título, no caso do jornal, o título no jornal, refletindo a Jornal do música. Comércio. Isso, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco. Os dois falando de Caruaru como a capital do forró. Por quê? Porque a música já tinha estourado. A música já tinha. Trio nordestino era famoso Sim. nacionalmente, né? Tem gravação de trio nordestino no Fantástico, de trio nordestino nos Trapalhões. Então foi isso, surgiu daí. Tanto é que Campina Grande se sentiu enciumada. E em 1985, Bilil de Campina, que é o, guardadas as proporções, né? Sim. O azulão de lá, né? Um cara da cidade que cantou a cidade. Bilil de Campina gravou Campina Grande, capital mundial do forró. Ninguém lembra disso. Não emplacou, né? Não emplacou, né? Aí Caruaru é a capital do forró. Na verdade, Caruaru, de uns 25 a 30 anos, tornou-se a capital do São João. Por quê? Porque a gente está abrindo mão do forró. Aí é onde eu volto para a responsabilidade da cidade. E a responsabilidade dentro de casa, né? Bom, vai de gosto, né? Eu não gosto de sertanejo universitário, eu não gosto de swingueira, eu não gosto de funk, então isso eu não escuto em casa. O que eu escuto, meus filhos escutam. Cria sentimento neles. A conta gotas, diariamente, sabe? A gente tá abrindo mão disso. Nossas rádios abriram mão disso. Aí o que é que a gente faz? Se a gente não rega a planta durante um grande tempo, ela vai murchar. Aí as emissoras de rádio querem falar de forró em junho. Não dá. Tem que ser mais tempo, tem que ser mais constante, né? Aí eu sou defensor, por exemplo, de que a Fundação de Cultura botasse um trio pé de serra e dois casais de dançarino de forró nas escolas o ano inteiro. O ano inteiro. Olha, vamos parar hoje, a gente vai aqui, vão ensinar vocês a dançar o que é um shot, o que é um baião, o que é um chachado e tudo mais. Pronto, fez isso, fez. Passou 2 anos fazendo isso, já deu uma. Agora vamos para outra coisa, vamos fazer, trabalhar com o Alto Moura. Então, sabe, a gente precisa, a cidade assumir isso de novo, né?
A gente percebe, professor, essa sua defesa de fato, né? E a gente entende a importância, visto que Caruaru tem uma cultura riquíssima, nacionalmente. Então, isso seria formas de, além da institucionalização, que eu acredito que é fundamental para que isso possa ter uma recorrência em sala de aula, isso aí seria uma das formas da Sim, cultura entrar efetivamente nas escolas, não é isso? sim, sim, sim. Porque é, a- a- quando a gente vai para a vertente da história cultural, a gente tem influência da antropologia. A antropologia trabalha muito com cultura, né? Cultura é uma palavra que tem muitíssimos significados, mas o que eu vou usar conosco aqui é o seguinte: cultura é sentido, é signo, é significado, é sentimento. O que é que uma coisa significa para você, né? Por exemplo, eu estou usando esse anel preto aqui, certo? Na mão esquerda tem a aliança, sou casado. Aqui eu estou usando esse anel. Esse anel significa o quê? Alguém vai, eita, anel de coco. Então ele é do grupo LGBT. Pode ser, é um significado. Eu estou usando com outro significado. Eu sou simpatizante, né, de uma igreja com uma opção preferencial pelos pobres. Então a origem disso é que os indígenas brasileiros usavam isso. Então eu estou usando com um significado, alguém vai entender com outro. Aí vamos lá agora para algo coletivo. Qual é o significado que tem a cultura de Caruaru para quem vive em Caruaru, né? Para quem é adolescente e jovem que está usando e abusando dos bregas do Recife, de Priscila Senna, de Rafaela Santos e tudo mais, e tem todo o direito de fazer isso. Eu não estou questionando fazerem isso. Meu questionamento é: e a gente? Como é que a gente vai ficar, né? O nosso trio pé de serra. Ah, não, São João tem que trazer Oruan. Certo, mas Oruan tá ligado à cultura do milho, tá ligado à fogueira, tá ligado, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa amarrar. Ah, professor, mas você está sendo conservador. Bom, se isso é ser conservador, pode ser que eu esteja sendo, sabe? Mas o que eu quero dizer é, nessa coisa de globalização, e a globalização está na palma da mão da gente agora, se a gente olhar muito para o mundo, a gente esquece da nossa casa, Sim. né? Então é nesse ponto. E aí eu entendo que é algo que a sociedade deve fazer, e no nosso caso, a partir da institucionalização na educação. Eu penso que isso deve ser uma política pública. Ô, professor, aproveitando o contexto, geralmente quando se coloca cantores que não são da moda, Oruan, teve um dia que teve um rap aí no pátio. Quando coloca cantores locais, geralmente o pátio esvazia. O senhor atribui isso a uma falha na formação cidadã dos estudantes do curso daqui da cidade? Sim, da cidade como um todo, não só dos alunos, da cidade como um todo, até quem já deixou de estudar, né? É, eu lembro, uns 20 anos atrás, Silvério Pessoa, Sim, né? Foi vaiado. Isso é muito triste. Isso é sim, muito triste para nossa cidade. Isso é uma falha na educação pessoal e na educação cidadã, na formação cidadã, né? Eu confesso que já deixei de pensar e de sonhar com um pátio de eventos só com forró, valendo mesmo. Eu já confesso que eu já esqueci. Eu tô focado mais hoje em prestar atenção o que é que acontece nas entrelinhas. Então, por exemplo, o pátio tá tocando é, Jorge Mateus. Tudo bem, vai estar uma multidão lá. Mas quando a gente vê um caminho, vai fazendo um caminho, aí tem um monte de barraca, tem o polo lá da estação que tá tocando forró, tem o polo azulão que tá tocando forró. Então, para mim, isso já começa a ser significativo. Também vejo que, assim como antes o povo fazia palhoças anteriormente,
E agora tem as comidas gigantes. Eu acho isso muito interessante. Sim. A gente vê forró nesses cantos aí, né? Mas é algo que mostra como a nossa cidade é uma cidade que está aberta a coisas que vêm de fora, e isso não é ruim, mas não está sustentando aquilo que a gente é. Então eu acho que a gente tem que ser globalista, mas tem que ser bairrista Sim, também. claro. Tá entendendo? Professor. Então a gente segue com o tema, professor, história, identidade e cidadania, né? Certo. Dentro dessa visão, qual o papel do ensino de história na formação crítica dos estudantes? É uma das disciplinas mais importantes, né? Numa visão mais atual, toda disciplina deve ter esse posicionamento crítico, né? Só que a gente tem um histórico aqui no Brasil de confusão, né? Muitas vezes professores de outras disciplinas deixam de perceber que eles também podem contribuir com a formação cidadã. Aí, não, eu sou professor de matemática. Não, mas Claro. dando aula de matemática, você educa para a cidadania, né? Agora, em história, a gente tem uma possibilidade maior, porque o tempo inteiro a gente está se debatendo, se deparando com os acontecimentos históricos que trazem essa luta pela cidadania. Quando a gente pega lá do comecinho da história, né, das civilizações, a gente vai vendo, por exemplo, que mulheres estiveram sempre excluídas, né? Escravizados, quer dizer, existia escravidado, isso por si só já é péssimo, né? Pessoas trabalhavam em condições subhumanas, e isso vem a partir do movimento da história, isso vai melhorando em certos momentos, né? Você vai encontrar, por exemplo, na Idade Média, a Europa acaba com a escravidão. Quem foi que fez isso? A igreja. De uma vez só, não, mas gradativamente colocando na cabeça das pessoas que Deus criou todo mundo para ser livre. Ah, então não é mais escravo, vai ser um servo. É ruim, mas é um pouquinho melhor. Uhum. Então, a história ela traz essa possibilidade da gente ir enxergando, né, as lutas, e aí a gente faz a ponte. E hoje o que a gente precisa? E tal coisa hoje, né? O problema é que na cabeça de muita gente ainda, e isso é ranço que vem da ditadura, história e geografia são matérias decorativas. A gente ainda escuta isso. A gente está em 2026, são 41 anos que a ditadura acabou, mas a gente ainda escuta isso, né? Como é que se dava aula de história? Na sua maioria, na ditadura, era data, fato, nome, né? Então a gente trabalhava com eh, Duque de Caxias, que é o patrono do exército, e a princesa Isabel, que libertou os escravos, essa coisa, né? Ainda hoje tem gente que fala desses decorebas. A gente tá mais preocupado com esses decorebas. A gente quer saber, pronto, foi de fato a princesa Isabel ou os negros já vinham lutando contra isso daí, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um Brasil que desde 2013 está muito polarizado. Mas é muito polarizado na política, mas é muito polarizado também em outras áreas, né? Veja, um dia desse um camarada chegou num shopping e tinha uma placa de estacionamento para autistas, que é colorido. O cara já estava pensando que era vaga exclusiva para LGBT, Uhum. sabe? Então é um negócio assustador. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas acreditam naquilo que lhes é conveniente, né? É o tempo da fake news. Alguns filósofos usam a expressão pós-verdade. As pessoas não estão em busca da verdade, mas daquilo que é conveniente para elas. Uhum. Tá entendendo? Sim. Então, a história é essa disciplina que possibilita bastante isso, assim como a geografia, assim como a arte.
assim como a língua portuguesa, sabe? Sim. Assim como o ensino religioso. Aí o papel é tentar quebrar essas resistências para que as pessoas gradativamente vão abrindo a mente e dizem, não, eu sou isso, isso a lei permite, então eu sou. Então eu sou quem eu quiser, mas envolve-se muita coisa, né? Sim. Envolve-se, inclusive, o nome de Deus. A Deus, eu boto Deus em tudo. E quando eu vou ver, muitas vezes, Deus é contraditório com o que eu tô. Não entra na Não prática, né? entra, né? Mas assim, a formação, a história é uma disciplina que é essencial, né? Mas é uma disciplina também que precisa ser ressignificada por quem trabalha com ela, né? Como é uma disciplina que faz refletir, eu tenho que chamar os alunos à reflexão. E um dos problemas que nós temos hoje é que o aluno ele tem uma dificuldade muito grande de concentração. Mas isso não é um problema daquele aluno específico, isso não é um problema da tua aula específica. Isso é um problema da nossa sociedade hoje, que precisa de estímulo o tempo inteiro. Faz mais ou menos uns 15 anos que eu li um artigo falando sobre música, mas a gente pode fazer uma ponte da música para Sim, a claro, educação, claro. né? Os caras que produzem música nos Estados Unidos, essas músicas que estouram e ganham milhões de visualizações e tudo mais, primeiro eles eliminaram a introdução da música. A gente que, a gente que é dos anos 80, 70 e 80, né? Escutando Dire Straits, né? Tem um sax de 30, Sim. 40 segundos no começo da música, uma guitarra, isso não existe. Pega um Pink Floyd, né, que tem É, minutos aí. isso. Pega uma música hoje, a música dá 2 batidas, já começa. Eles identificaram que mais ou menos entre 6 e 10 segundos tem que ter um estímulo para chamar a atenção. Ó, a música tá aqui, né? Feito esse paredão. Pu! Pu, pu! Aquela coisa que a cada 6, 10, 15 segundos tem que dizer, epa, volta pra cá, chamar a atenção. Isso é neurociência, né? Aí como é que a gente vem para a educação? A gente tem aula de 50 minutos. Graças a Deus, hoje está proibido. Não sei como é que cada escola está se virando, mas graças a Uhum. Deus está proibido, né? Mas tem aluno que no momento em que aqui não pode usar celular, ele está fazendo cubo mágico, porque parece que ele tem que estar ocupado, Estimulado no tempo estimulado. todo. Ele não consegue parar para escutar. Aí o professor de história, com essa responsabilidade de formação cidadã, tem que também ter a preocupação de estar chamando a atenção, Soltando os sabe? gatilhos, né? Soltando os gatilhos para poder trazer para cá, né? E aí, isso significa dizer que uma atividade com mais de 15 minutos, ela não funciona, sabe? Uma atividade com... Você tem que... Uma aula tem 50, você tem que usar da didática mesmo para dividir aquilo ali e dizer, ó, agora é isso, agora é isso. Porque se você... A gente não tem mais como prender um aluno para 50 minutos de verbo. Imagina 2 aulas conjugadas, né, professor? Não tem isso, isso. Professor, a gente vai entrar aqui no bloco final. Quais os desafios e avanços que o senhor enxerga para o ensino de história nos próximos anos? O desafio é o desafio da gente sair da polarização, né? Quer dizer, a polarização ainda vai render um pouquinho, mas a gente tentar sair dela, esquecer um pouquinho o lado A e lado B, né? Deixar de ver as coisas só nisso aqui e ampliar o horizonte, né? Porque a história é muito dinâmica. A corrupção já teve muita, não é bom, é péssimo, mas vamos lá. O fato de falar de corrupção não tem que citar isso, sabe? Então, fugir, pra gente da realidade brasileira, fugir dessa polarização. A gente chega na sala quando não conhecem, né? O senhor é fulano ou fulano? Não, eu sou Daniel. Eu nem sou fulano, nem sou fulano. Eu sou Daniel, né?
Agora, claro, se eles tivessem sensibilidade, eles entenderiam o posicionamento de cada um. Mas são muito agitados, são muito apressados, então, né? Esse é um desafio. O outro desafio é o tamanho do conteúdo, minha gente. Olhe, em 2015, houve a convocação de diversos grupos para começar a debater a BNCC. Essa bendita foi debatida em 2015, 2016, 2017, foi promulgada em 2018. Só que no meio do caminho teve a saída de um governo com um viés ideológico e a entrada de um outro governo com outro viés. Certo? Resultado. Em história, os 2 primeiros anos de debate, eles propunham que a gente debatesse menos história mundial e mais história do Brasil, né? Significa, por exemplo, dizer que a gente ia abrir mão de estudar os fenícios. Eu acho muito legal os fenícios, mas, sinceramente, os fenícios têm o que a contribuir com a nossa história brasileira? O alfabeto e a navegação, isso é muito simples. Uma leitura resolvia isso, né? Será que a gente tem que debater a história mundial? Primeiro que não é mundial. O que é que a gente debate da Austrália? Nada. O que é que a gente estuda da história da Ásia? Quase nada. Então, essa visão de a história do mundo não é a história da Europa. Então, é uma perspectiva colonialista. A gente ainda é colonizado mentalmente de tá focando muito para isso. Se a gente olhasse mais para o Brasil, aí a gente não estaria nem precisando debater história de Caruaru, porque isso já teria entrado. Seria algo, né? Mas foi que houve uma mudança de governo, uma mudança ideológica, o ministro novo, que foi o Mendonça Filho na época, né? Encantado com os filhos dele que estudaram nos Estados Unidos, fizeram um monte de mudança, criaram aqueles itinerários formativos que ficou. Ninguém entendeu. Eu acho que nem ele. Ninguém entendeu. E foi um negócio, claro, com um propósito, né? Fazer na rede pública, fazer força de trabalho, né? Fazer mão de obra. Na escola particular, formar os gestores. A ideia, no fim, é essa, né? Então, eu vejo que o currículo é um problema porque é um currículo muito grande para 2 aulas de história em cada turma. É um currículo grande. A gente não mastiga direito, né? E se a gente diminuísse metade desse conteúdo, o que é que ia acontecer? Penso eu que a gente ia ter mais qualidade para debater as temáticas. O que é que eu sugeriria? Ora, pega o principal das sociedades orientais, o principal de Grécia e Roma, condensa, pega o principal de Idade Média, condensa. E vamos trabalhar história moderna contemporânea, mas principalmente história do Brasil. Então, o segundo ponto que eu vejo é o currículo, que é muito grande. E o terceiro ponto de desafio que eu vejo é a gente estar numa sociedade de muita tecnologia, né? De muito estímulo, mas não quer dizer que a tecnologia seja totalmente eficiente. E aí a gente está vendo, por exemplo, a proibição ao celular, ela tem um impacto neurológico, né? Porque aqui, ó, ele estava anotando o tempo todinho aqui. Cada coisa que ele está escrevendo, ele está fazendo um exercício neurológico diferente de estar digitando. Ele está fazendo um exercício diferente de estar pegando da inteligência artificial e copiando, recebendo, não tá, né? Então tem esse ponto. É uma sociedade muito tecnológica, mas que não sabe viver com a tecnologia. Então a gente tem esse desafio de usá-la, né? Organizar para que ela seja usada, mas que ela seja usada contribuindo para a formação do indivíduo. E não apenas para nota, porque se for por nota,
A gente passa todo mundo. É para passar? Bora passar. Mas não é para isso que a gente existe, né? Não é para isso que a gente existe. Professor, primeiramente, assim, uma aula extraordinária. O tempo voou aqui com o chamado o mestre, não só no sentido do Ah, título do mestrado, mas um mestre em aula, viu? Um obrigado, privilégio obrigado. enorme e assim, o tempo voou, né? Foi uma aula que esse podcast eu vou indicar para todo mundo, vou inclusive passar esse link para vários amigos meus, que eu tenho certeza que eles vão entender como um momento muito enriquecedor. Professor, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo, né? Muito enriquecedor essa conversa, de muita curiosidade, né, professor? Demais, Eu demais. fico muito feliz de o senhor ter aceito participar. Eu que fui seu aluno, assim, com muita honra, sabe? Eu sou muito grato ao senhor, às suas aulas de história. E é isso, né, professor? Exatamente. E assim, a gente reforçar cada vez mais a importância, né, do ensino da história, da valorização da cultura de Caruaru, Sim, sim. particularmente, né, tendo uma cultura, uma história tão rica, né? Então que isso tem que ser algo realmente mais acessível para o aluno. E a gente sabe que o aluno pequenininho, do ensino fundamental um 2 enfim, ele é replicador. Porque quando ele aprende, quando ele incorpora, Isso, quando ele isso. toma isso para ele chega em casa falando para o pai, ele conta na rua, ele conta para outro coleguinha que não é da turma dele, e ele é um propagador, ele é um divulgador e ele fortalece a cultura local. Ok. Eu agradeço bastante ter vindo aqui, né? Me coloco à disposição em outros momentos, né? Desde Sim, que havendo um sim, agendamento para claro. a gente ver, porque essa semana eu ainda estou de férias. Na próxima, aí já volta às escolas públicas, Sim, né? Aí eu tenho a noite, teria que olhar, maravilha. mas eu posso voltar aqui sem problema nenhum, porque foi muito prazeroso, Muito né? obrigado, professor. Muito obrigado Valeu, aí. Valeu, professor. valeu. Um abraço, gente. Até mais. Abraço, até mais.